porque eu fico pensando, meu Deus, como que vai ser? Eu não vou aguentar viver sem ela. Mas ali me deu um estalo que eu falei assim, não adianta eu viver esperando isso acontecer. Eu não faço ideia de quanto tempo ela vai ter. Não cabe a mim ficar imaginando, eu vou aproveitar o hoje. Ela tá aqui, então eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou amar, eu vou fazer o que eu posso hoje. E aí foi isso, assim, eu encontrei forças pra seguir pensando sempre nisso. Existe uma vida aqui, uma alma que tá aqui, não é só um corpo, é uma alma que tá aqui. E é minha filha, independente de qualquer coisa, é minha filha. Salve, salve, galera! Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia! Bom dia, independente do horário que você esteja vendo. Eu sou o Felipe. Eu sou o Bruno. E hoje a gente vai ter uma lição de cidadania, maternidade e como os problemas que a gente tem podem ser resolvidos com paz e sabedoria. Não sai daí que hoje o negócio vai cantar pesado. Bem-vindo ao episódio de hoje do Planejando Bem, seu podcast sobre o que realmente importa. Roda a vinheta! Bruno, antes de a gente começar, porque depois que você embala, você não para, né? Desculpa. Pré-embala. Desculpa. Queria lembrar a vocês que a gente tem o nosso site, tá? Lá a gente tem os últimos episódios, a gente tem um pouco do que a gente faz fora das câmeras, que é esse trabalho de consultoria personalizada para gestão de risco, para seguros. E também, lembrando que lá a gente está disponibilizando ainda aquela planilha para te ajudar a se programar melhor para sua aposentadoria. Então você coloca lá os númerozinhos, quanto que você quer ter lá na frente, então, e já é pelo menos um excelente norte no futuro. Então, acessa aqui, qualquer coisa, manda uma mensagem para nós. Muito bem. Se você gosta de aposta esportiva, aposte com responsabilidade. A ACOBet não é um site de aposta. A ACOBet te auxilia a calcular, programar e personalizar o que você vai fazer com a sua aposta. Se você for apostar, aposta com responsabilidade, aposte com a ACOBet. O site deles está aqui no QR Code e vai lá conferir. Certo? Certo. Finalmente chegamos ao momento. Pessoal, não sai daí que vai demorar uns 10 minutos para apresentar ela, mas é que tem muita coisa para falar. Vocês baixam o PDF no link que tá aqui. 28 anos, modelo, escritora do livro Maria, a Menina Milagre, influenciadora digital, apoiadora de mães atípicas, mãe da Maria, amante de filosofia e psicologia, esposa do Pedro, música alta para Jaque Sandy. Seja muito bem-vinda, Jaque. A gente está muito feliz com a sua presença. Obrigada, quero agradecer a vocês, é uma honra estar aqui, poder falar da história da Maria, falar um pouco do que eu vivi e espero que essa conversa seja bem produtiva. Show, maravilha. Jaque, deixa eu te perguntar, o que te motivou a escrever o livro e como é que tem sido o feedback e a repercussão depois que isso passou, que ele foi lançado? Eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais um pouco do que a gente estava vivendo, né? Então, tive uma filha com uma deficiência grave e aí eu fui assim aos pouquinhos compartilhando o que eu vivia, como eu lidava, como eu sentia com tudo aquilo que eu estava vivendo, uma situação tão diferente, né, do esperado e do comum. E eu fui percebendo que a cada texto, assim, textos simples, de coisas pequenas, assim, estavam tocando as pessoas. Eu recebia mensagens, feedbacks, e ali eu fui entendendo que eu precisava falar mais, que eu precisava contar mais aquela história, e não podia só deixar aquilo dentro da nossa casa, que era algo muito, muito profundo que a gente estava vivendo, muito único, digamos assim. Então, a história foi ficando mais conhecida, tudo de maneira muito natural, aconteceu pelo Instagram, alguns vídeos viralizando, e aí mais seguidores chegando, né, mais pessoas querendo saber da nossa história. E só em um livro eu consegui colocar todos os detalhes dessa história, né? Por mais que eu gravasse um vídeo, que eu fosse lá falar, eu não ia conseguir detalhar. Então o livro surgiu disso, né? De ver muitas pessoas querendo saber mais sobre o que a gente estava vivendo. E o livro não conta só da Maria, né? Ele conta da Jaque. Acho que essa parte também é importante de explicar para as pessoas, né? Sim, acho que quando eu me dei conta do que eu estava vivendo, que era algo diferente do comum e que estava me ensinando tanto, eu vi que aquilo também poderia ensinar outras pessoas, né? Que eu sou só um instrumento, que Deus estava agindo ali na nossa vida, tanto do milagre da minha filha estar viva, né, na época e ter vivido tanto, e tanto a minha força e a do meu marido diante daquela situação. Então, eu entendi que eu precisava colocar no livro a minha base, porque a minha mãe, ela foi um papel muito importante nessa história. A base que ela me deu de fé e de fortalecimento
emocional, assim, na minha adolescência, na minha infância, aquilo foi muito importante. Então eu comecei a escrever o livro pensando nisso, né, para entender de onde que veio a minha força inicial, que foi colocada ali, né, como uma semente foi plantada ali pela minha mãe, e que ela, na vida adulta, diante, né, da situação, diante do diagnóstico, eu coloquei um pouco daquela fé em prática ali, né? Me deparei com uma situação muito, enfim, profunda, que eu tinha que ter fé, não tinha outra saída, e aí eu coloquei aquela fé em prática. Então o livro é isso, eu contei essa base que eu tive, depois na minha vida ali antes da Maria um pouco, na minha busca por um sentido maior, que eu já estava buscando, né, ter mais fé, desenvolver, enfim, meu lado emocional, né, fortalecer, e aí surgiu disso o livro e coloquei todos esses detalhes. Quando você começou a contar a história no Instagram, que tipo de feedback que as pessoas te davam, que começou a te dar o estalo, falar, cara, acho que eu preciso falar mais, sabe, a gasolina que foi ali até chegar no livro, que tipo de mensagem que você recebia? Eram as mensagens assim, as pessoas dizendo que estavam repensando as suas atitudes, a vida em si, depois de ver a nossa história. Porque viam eu e meu marido, um casal jovem, que estava lidando de forma... Porque nunca foi algo fingido, a gente realmente conseguia lidar de uma forma leve, a gente conseguia aceitar muito bem a gravidade da deficiência dela e a possibilidade da morte dela, que era... assim, a qualquer momento ela poderia partir. Então a gente tinha uma situação ali muito delicada, mas a gente estava encontrando forças para lidar. Então, quando as pessoas se deparavam com a história, elas escreviam muito isso, que estavam repensando toda a vida delas, o jeito que elas estavam tratando os próprios filhos, até mesmo a família, o olhar delas diante, né, da família, das coisas da vida. Então, quando eu vi isso, essa quantidade de feedbacks, eu vi que a história precisava sair dali, só de casa, né? Enfim, chegar mais longe. Caraca, você começou a contar a história quando você estava grávida ou quando ela já tinha nascido e isso gerou um boom nas pessoas? Quando ela já tinha nascido, porque assim, eu aceitei muito bem o diagnóstico na gravidez, mas eu tava ainda assim mais, eu não abria os detalhes, porque eu tava vivendo aquilo de uma maneira mais profunda, eu não sabia o que ia ser, eu não imaginava que ela ia viver tanto, eu acreditava que ela ia nascer e já partir, então eu não estava preparada para contar, para abrir ainda na gestação, e eu ainda não era a Jaqueline que eu sou hoje, assim, eu não tinha as habilidades hoje, por exemplo, a habilidade de escrever um livro, ela veio depois da Maria, com, enfim, alguns estudos, algumas coisas que eu fui desenvolvendo, a minha habilidade até de me comunicar, tudo isso surgiu depois da Maria. Então, foram muitas mudanças que a vida dela me trouxe, numa situação assim muito desafiadora em casa, mas que deu muitos frutos, assim. Cara, foi um milagre em vários sentidos que ela fez. Em vários sentidos. Eu era outra pessoa antes da Maria, assim, outra pessoa. E vocês foram morar muito cedo, né? Muito jovens, né, Jaque? Antes da gravidez, vocês já planejavam ter filhos naquele momento? Queriam mais pra frente? Como é que vocês estavam vendo isso na época? Quando a gente foi morar junto, eu tinha 22 e ele 26. Então, os dois muito jovens, né, ainda crescendo profissionalmente, ainda... enfim, busca ali de realizar muitas coisas. Então, a gente não planejava, assim, né? Falar, vamos ter um filho agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que poderia acontecer. Então, se acontecesse, ia ser muito bem-vindo e foi o que aconteceu, né? A Maria não foi uma gravidez planejada, mas muito bem aceita, né? Porque a gente sabia que, obviamente, podia acontecer, né? E acho que é isso, assim, nesse momento ali, quando a gente descobriu a gravidez, por mais que os dois muito jovens, muitos medos em relação ao futuro, obviamente, mas a gente decidiu confiar que as coisas iam se encaixar, né? Que a gente ia dar um jeito e assim foi. Né? Quando vocês tiveram a notícia da gravidez, que é um negócio que fica meio nebuloso, principalmente em rede social, como é que vocês estavam planejados financeiramente ou vocês não estavam planejados financeiramente quando veio a notícia da gravidez dela? Não estávamos. A cara de desespero. A cara dela de meio que voltando naquela época. Meu Deus do céu. 22 anos, como eu falei, ele mais novo também. Ainda muitas coisas para amadurecer e pensar. E assim, nós fomos morar junto muito rápido, porque a gente se conheceu no intercâmbio, né? Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, eu trabalhei como garçonete, eu estava tentando a vida lá. Sim. E ele foi estudar inglês. E eu conheci ele na escola de inglês. E aí a gente se apaixonou, só pra vocês entenderem o que aconteceu, né? Bem rapidamente. Imagina! Os microfones hoje literalmente são seus. Tá bom, então.
E aí a gente se conheceu, eu lá na Califórnia, né, em San Diego, os dois. E ele decidiu voltar pro Brasil, mas eu tinha planos de continuar, porque eu tava trabalhando, as coisas estavam acontecendo pra mim lá. E aí quando ele voltou, eu já tava muito apaixonada, ele também, a gente continuou... eu amo. Foi bem isso, eu lembro quando ele voltou, eu falei, não, tudo bem, agora acabou, vou seguir minha vida, vou ficar aqui. Quem disse que... Eu vou seguir minha vida, vou ficar aqui, decolar.com. Já comecei a pesquisar, mas... E foi mais ou menos isso, assim, questão de 2 semanas eu tava assim, não dá, não aguento mais ficar aqui, porque eu já tava lá há mais de 1 ano, eu já tinha aprendido inglês, que era o meu objetivo inicial, e aquilo ali não fazia mais sentido, eu tava sozinha do outro lado do mundo, num país muito bom, mas sozinha, né, sem aquela coisa de família, enfim. Pedro, né? Sem o Pedro. Aquela coisa de família Pedro, tem aquela coisa de família Pedro. Você já fala da feijoada do Pedro, você já fala na caixa de um Pedro. Aí tinha o Pedro, uma loucura. Não, era o Pedro. E aí eu fui anunciar pra minha família que eu ia voltar, foi bem em 2015, né? O Brasil tava um caos, né? O cenário político caos. E meu pai, não, o que você vai fazer aqui? Isso aqui não, fica aí. Já tava voltando, já tava jogando pro Pedro só. Então, tô voltando. Não, eu tive que bater o pé, assim, falar, não, eu vou voltar, não tô feliz, eu não tava mais feliz. E aí voltei. E ele morava, né, no interior. Ele é de Piracicaba e eu do Guarujá. Então ele voltou e foi morar lá com o pai, e eu voltei para casa dos meus pais. Primeiro que essa volta para casa dos pais, depois que você sai, ela é muito frustrante, né? Então eu lembro que eu era nova, mas ainda assim eu tava, não dá para morar de novo com os meus pais. Eu já saí de casa, eu preciso. E ele do meu espaço, e ele vivenciando a mesma coisa. Ele voltou e antes ele morava sozinho. Ele morava, inclusive, em São Paulo. Que coincidência. Foi eu preciso do meu espaço, Ai, Pedro. Eu preciso do meu espaço com o Pedro precisa do espaço dele com a Jaqueline. Nossa. Mas foi bom que foi uma situação assim, que os dois estavam incomodados com a realidade que cada um estava vivendo e fez a gente morar junto muito rápido. Então, em menos de 10 meses, acho que 9 meses, namorando à distância, eu no Guarujá e ele em Piracicaba, a gente deu um jeito e veio morar aqui em São Paulo. E aí, assim, os dois reconstruindo a vida, porque aí ele voltou ele não tinha mais trabalho aqui em São Paulo, então voltou a se recolocar no mercado. Voltou, eu também, porque eu estava fora, né? Então foi uma mudança drástica, mas que a gente estava disposto a começar a nossa vida juntos, né? E aí foi isso, a gente foi morar junto muito rápido, então na época eu não tinha assim tanta maturidade para, no caso, planejar uma vida financeira, né? Voltando à pergunta inicial. Porque a gente só queria concretizar... Você só queria ficar junto. Queria ficar junto, queria... Não dava, E os dois estavam muito dispostos a fazer aquilo dar certo, assim, mesmo com os perrengues, com as dificuldades. Então não tinha aquela coisa assim, não, vamos guardar X% da nossa renda, porque não dava. É assim, deu pra pagar tudo, tá ótimo. Né? Mas era o que dava, porque voltar pra casa dos pais não era mais uma opção naquele cenário, entende? Então foi isso. E aí, questão de 2017, a gente foi morar junto, e no final de 2018 eu já engravidei, entendeu? Então foi tudo muito rápido que aconteceu. E como é que vocês reagiram? Falar tipo, amor, tô grávida. Vamos olhar o aplicativo do banco, amor, tô grávida. Como é que foi dali pra frente? Assim, a gente não... Acho que na hora o financeiro não pesou, porque você se alegra muito, né? A chegada de uma nova vida, então você fala, não, tudo bem, eu vou dar um jeito, vou trabalhar mais ainda. Quantas famílias por aí a gente não vê, né, que cria mais responsabilidade, né? Principalmente assim, o homem assim, sai mais ainda para trabalhar, enfim. Então, na hora não teve isso, assim. Acho que foi uma alegria e era um medo natural que acho que todo casal tem, principalmente nós jovens, assim, né? Mas... e aí foi sendo assim, logo... vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Já que vai embora, tá bom, vai. É porque logo depois já veio o diagnóstico, né? Então descobri com 5 semanas de gestação. Foi com 5 semanas. Foi bem no comecinho. Nossa, foi muito Foi rápido, Até acho que marcou 4 lá o negocinho. E aí, com 12 na morfológica, que eu descobri o diagnóstico. Então, a gente já amava demais aquele bebê, né? Já tinha, assim, a gente já tinha contado pra família, já tava fazendo planos, né? De mudar de apartamento, que a gente morava em um muito pequeno, enfim. E aí veio o diagnóstico, nosso chão caiu literalmente, porque não é só um diagnóstico assim que você descobre uma deficiência, por exemplo, síndrome de Down, que sabe que vai viver, não, é a anencefalia e a crania, que é um diagnóstico que a chance de vida, a expectativa de vida é 0 praticamente, né? Quase que não vive. Então,
ali nosso chão caiu por 3 dias. Assim, foram 3 dias de muito sofrimento, de chorar assim o tempo inteiro. E a sensação era que eu estava caindo num abismo, né? Aí fomos atrás de outros médicos, né? Fui conversar com o padre, que eu faço direção espiritual. Só que no 3º dia, eu lembro assim como se fosse ontem, literalmente, assim, parece que Deus me deu novos olhos, assim. Eu comecei a enxergar tudo de uma outra forma. Eu aceitei muito bem e entendi que, assim, Deus me escolheu para isso aqui. Eu vou encarar essa missão, com coragem, com amor, eu vou seguir em frente. É uma vida que está aqui dentro de mim. Ela não é um erro genético, ela não é um acaso. Ela está aqui, tem um coração batendo dentro de mim, tem uma deficiência grave? Tem. Mas é uma vida, enquanto ela estiver aqui, eu vou lutar por ela, né? E aí foi isso. E ele, quando eu senti essa força, ele sentiu junto, sabe? A gente estava muito unido ali já. E então nós nos apegamos à fé, foi aí que a nossa fé começou a ser colocada em prática. Uma fé que era assim, falava, acredito, né? Confio em Deus, acredito em Deus, mas na hora que precisou a gente teve que provar, né? Caraca. E depois do diagnóstico, como é que foi esse processo de tomada de decisão em levar ela adiante? E como que o ambiente, as pessoas, médicos, como que todo mundo reagiu? Como é que foi assim, a gravidez? Porque eu não imagino que tenha sido fácil, né? Vocês foram recomendados pelos médicos você foi recomendado pelo médico a continuar a gravidez na época, não? Não, logo que você descobre esse diagnóstico, tem uma lei que pode abortar, né? Então o médico já te passa assim, explica o diagnóstico, mas fica tranquila que você pode já interromper. quer agendar, já. E dependendo do lugar, já te dá um encaminhamento para abortar. É meio que um protocolo. Como um protocolo, como se assim, não tem mais vida aí, pode já tirar. Isso sim, obviamente, né, tem que deixar claro que não são todos os médicos que são assim. Existem médicos humanos, mas existem médicos que eles entram no automático, que eles olham aquele diagnóstico, não tem mais vida não, mas fica tranquilo, daqui a pouco você engravida de novo, daqui você é nova, né, eu ouvi tudo isso. Tipo, esse deu errado, mas no próximo você acerta. É meio que isso, só que pra você aquela... ouviu isso desse jeito? Sim, que eu era muito nova, que eu ia estragar meu corpo à toa. O quê? Você ouviu exatamente assim, que eu ia estragar meu corpo à toa. O médico falou isso pra você? O médico falou isso, Então, assim, você vê que... Nossa, tomara que você esteja vendo, velho. Isso é triste porque são médicos que entram num modo, assim, muito automático de viver. Ele esquece que ele tá lidando com uma outra vida. Isso não tem nada a ver com Deus e com religião, não tem nada a ver. Sim. Isso tem a ver com a humanidade. A pessoa se comprometeu a fazer medicina, a cuidar da saúde do outro, mas como você fala pra uma mãe e pra um pai, assim, não, vai lá, tira, daqui a pouco você tem de novo. É pra sempre. Aquilo marca a vida dessa mãe, desse pai pra sempre. Não existe ex-filho, né? Então, ali, assim, quando eu descobri, eu tava sozinha no momento do diagnóstico, porque foi um dia que eu nem esperava receber um diagnóstico grave, eu queria ir muito, o Pedro tava trabalhando e eu fui sozinha. Eu fui sozinha, Eu fui meio teimosa, assim, ele falou, não, espera, marca outro dia pra eu ir junto. Só que eu queria fazer rápido, não sei porquê, não tava pensando em nada grave. Você tava curtindo o momento que você tava vivendo e, cara, você tava com energia, motivação lá em cima pra... Normal. Sim, normal. Eu tava em casa sozinha esse dia, liguei no lugar, no mesmo dia eu marquei essa ultrassom. Tinha no fim da tarde, eu fui. E aí a médica descreveu ali todo o diagnóstico. E aí ela falou até acho que umas 3 vezes, assim, né? Não, mas fica tranquila que você pode interromper. Aquilo não foi uma possibilidade nem por um segundo na minha cabeça. Por conta da minha mãe, sem dúvidas. Porque ela sempre deixou trabalhou dentro de mim, isso muito forte, assim, né? Essa questão da fé e de entender que se vem uma vida, se você engravida, não é um ato biológico somente. É Deus que mandou aquela vida, não acontece assim por acaso. Tanto que tem gente que fica anos tentando engravidar e não consegue, né? Então, eu tinha essa noção de que uma vida, ela é intocável. Ninguém tem o direito de matar um bebê, né? Enfim, então... ali não passou pela minha cabeça por nem um segundo. Eu sofri e chorei porque eu imaginava que a minha filha ia nascer e morrer, né? Assim como eu ouvi da médica, que era uma deficiência muito grave e que levaria ela a óbito logo depois do parto. Então, essa era a minha dor. Interromper não passou pela minha cabeça. Aí, assim, a gente começou a contar para os familiares. Só que o que acontece? Quando você... Por exemplo, você fala para alguém, a pessoa obviamente vai no Google olhar, né, o diagnóstico e começa a encontrar os termos, né? Incompatível com a vida, bebê natimorto, tem termos assim, que é barriga de caixão, que você está gerando um bebê que já não tem mais vida e você sua barriga é tipo um caixão, Categorizaram o bebê como se ele fosse algo descartável. Cara, não, tem coisas assim absurdas. Nossa, que falam. É o mais absurdo que eu já ouvi de tudo, assim.
E aí, assim, as pessoas se assustam, né? Os familiares, tudo, porque falam, nossa, mas se o médico tá dizendo que é tão grave, por que você vai levar adiante? Esses são os questionamentos de algumas pessoas, não todas, óbvio, mas alguns entram meio que nessa linha de... Não, mas espera aí, o médico não tá recomendando, ele estudou, ele sabe. Aí eu tinha que falar, gente, calma lá, né? E, obviamente ele estudou, eles são muito bons, contribuem muito, mas eles não são Deus. Quem é um médico para vir me dizer que a minha filha... que eu tenho que tirar a vida dela agora, tem um coração batendo aqui, eu vou parar porque o médico está me recomendando, né? E aí, assim, o que eu falo sempre também, para o médico, ele dá um diagnóstico, ele sai da sala, ele segue a vida dele, amanhã é outra, para aquela mãe, para aquela família, é para sempre, é algo único, marca, entendeu? Então, imagina eu carregar um trauma, porque é um trauma, não dá para dizer que é algo muito simples, fazer um aborto, né? Que não é, psicologicamente falando, fisicamente falando, né? E aí, pra mim, é pra sempre. Então, imagina, uma pessoa entrou, me recomendou, nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida, e quem vai carregar as consequências disso sou eu. Deu pior notícia da tua vida naquele momento de sair da sala. Exatamente. Então, falta sensibilidade dos médicos. É óbvio que precisa ser avisado, olha, é muito grave, mas você pode seguir em frente. Alguns casos vivem, porque a Maria não foi a única que viveu tanto. Talvez com você a gravidade... Alguém que viveu igual a ela? Então, mais de 3 anos, grave igual ela, eu realmente nunca vi. Mas já vi outros casos, assim, de 2 anos, 1 ano e meio, 8 meses. Tem um menininho vivo atualmente, ele tá com 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. Pode ter outros casos pelo mundo que a gente não sabe. Nem todo mundo se expõe na internet, né? Obviamente. Então, assim, eu acho que o dever do médico é falar, olha, tem casos que vive mais, para você mostrar 2 nortes para aquela pessoa, né? Não dar ela, a única possibilidade é interromper, porque não é a única, você pode seguir em frente. E aí existe um descaso muito grande de alguns médicos que eles não dão valor àquela vida, eles não enxergam vida, tipo, para que você está seguindo isso daí? Para que você está fazendo esse pré-natal? Isso acontece muito, e não só no Brasil, né? Tem uma mãe que eu conversei, eu encontrei ela pela internet, ela é do Peru, humilde, fazia pelo público de lá, né? Não sei como é. E ela decidiu levar a gestação de acrania e encefalia, e eles, assim, pra mim não tem outra palavra, a não ser raiva, sei lá, dela tá levando adiante, porque vai dar um monte de gastos pra eles, né, com cesárea, eles não falavam o sexo pra ela do bebê durante a ultrassom. Pra ela não comprar as coisas. Não, porque assim, não valia a pena. Eu não consigo já que você resolveu ter esse bebê e onerar o cofre público, eu não vou te falar o sexo. Eu juro que ela me falava, eu falava, não é possível. Aí ela deu um jeito de conseguir um dinheiro pra ela fazer um particular e descobrir o sexo. Eles não falavam, você tem noção do que é isso? Então, tá se perdendo a humanidade, que é o básico, é o simples, né? E a preocupação deles o tempo inteiro foi, tipo, de interromper a gravidez só porque, teoricamente, não teria mais um objetivo a ser cumprido. Mas a tua vida, por exemplo, nunca teve risco. Não teve risco. É assim, pro meu corpo é uma gestação normal. Eu poderia ter excesso de líquido amniótico? Poderia, mas outras gestantes podem ter também. O mesmo risco que eu então. Pressão alta, qualquer coisa. Então, assim... Teu risco não era maior do que nenhuma outra grávida. Não era. Os caras falam assim, é melhor você interromper a gravidez porque você está em risco. Não, isso nunca nem foi ventilado. Não, nem falavam. Aí depois eu fui em outros médicos mais humanos que eles falavam muito isso pra mim. Olha, fica tranquila que pro seu corpo é uma gestação normal. Não tem essa. Alguns médicos que falam isso, que usam isso, pra mim é pra incentivar aquela mulher a sei lá, pra ela tirar mesmo, entendeu? Parece que pra ele é mais convencional, parece. Que dá menos trabalho. Dá menos trabalho, porque pensa, eu não tinha barriga, eu tava com 3 meses, o bebê é bem pequenininho. Então pra eles é melhor, já faz agora, do que pra que você vai levar adiante, né? Passar por uma possível cesárea, depois ter que enterrar, entende? Então, e as pessoas acabam comprando essa ideia, porque quem olha de fora pensa, nossa, mas se não tem chance de vida, então é melhor. Porque aí usam termos também pra camuflar o aborto, né? Como que é? Algum aborto terapêutico, vão surgindo nomes. Como é que é? Aborto terapêutico é novo. Vão surgindo termos, surge alguns termos. Tem esse esse eu não ouvi. É dos meus criadores de aborto terapêutico e aborto humanizado. Que absurdo, cara. Vai camuflando, né? Vamos fazer uma interrupção, né? Antecipação do parto.
peraí, tudo isso é só pensar, tem um coração batendo, tem uma vida ali. Se você vai tirar, se você vai de alguma forma tirar, que tem inúmeras, você tá matando aquela criança, né? Então, obviamente, é um aborto. Então, assim, isso existe, infelizmente, só que isso prejudica as mulheres. Isso prejudica porque eu recebo depoimentos de algumas que, num momento muito sensível e influenciadas, né, ali pela opinião médica, até às vezes pela família que está tão sensibilizada e acha que aquilo é a única coisa a se fazer, acabam interrompendo, mas quando a ficha cai, quando volta para casa, aí pesquisa, aí, por exemplo, acha a nossa história, que isso já aconteceu muito, acha a nossa história no Instagram, no YouTube, em algum lugar, e aí me manda mensagem, fala, nossa, sua filha viveu 3 anos, e se o meu tivesse vivido mais? Nossa. Né? Porque me falaram que não ia viver, me falaram que não tinha vida aqui. E aí aquilo fica ecoando para sempre. Muitas entram em depressão, muitas começam a fazer... E cadê o suporte psicológico para essas mães? A gente sabe que é muito falho, né? Vai fazer o quê? Uma terapia para tirar aquela mulher da depressão. Não é todo lugar que isso funciona bem, né? Pelo SUS. Então, enfim, eu acho que é óbvio que é um diagnóstico delicado, mas forçar essa mulher a interromper ou falar coisas assim extremamente negativas não é vai o caminho. Ajudar. Se você tem uma opinião dessa, pelo menos fica quieto. Entendeu? Não vai passar pra mãe um negócio desse. E você falou que inclusive a família de vocês, né, entrou nessa preocupação, né? Eu vou falar desse jeito. Mas depois que vocês mostraram pra todo mundo que vocês gostariam de seguir, vocês tiveram o apoio incondicional ou não? Sim. Assim. Sim, porque foi assim, eu lembro que eu percebi rapidamente esse movimento das pessoas, de um olhar assim, ai, mas nossa, uma dó, uma mistura de, nossa, mas como se já não tivesse mais vida ali. Eu percebi esse movimento e eu falei, eu quero gerar uma onda de amor em relação a esse bebê, ainda não sabia o sexo. Eu falei, quero gerar uma onda de amor em relação a essa gravidez, não quero ninguém com dó de mim. Aí eu comecei a acalmar as pessoas. Então, nesse terceiro dia que eu já estava melhor, depois de descobrir o diagnóstico, eu lembro que eu comecei a mandar áudio para todo mundo assim, né, os mais próximos, explicando como eu estava enxergando, explicando que não tinha risco nenhum para mim e que eu ia levar adiante independente de qualquer coisa. E aí as pessoas conseguiram, acho que, absorver aquilo e entraram na nossa onda, digamos assim, sabe? Então... Vocês forem mais médicos, assim, você teve esse cara que falou essa besteira, vocês forem mais depois para buscar novas opiniões de como levar isso? Fomos. Assim, na primeira ultrassom, eu já sabia que o diagnóstico era aquele, que não era um erro, eu não fui atrás de outros para ver se, será que não é um equívoco? Não, dava para ver que era muito grave. Eu fui atrás de outros para saber, assim, uma opinião diferente, né, em relação a como levar e tal. Então, poderia ser feito para continuar, não para interromper. Só para ter uma outra opinião. Então, nós somos, acho que mais 3, todos confirmaram, falaram, aí alguns, né, falam uma coisa ou outra, falam, para que levar e tal, essas coisas. Outros já não, a decisão é totalmente sua, porque isso é para sempre, outros já têm essa sensibilidade. E aí a gente decidiu levar. Aí começou uma busca por uma médica para acompanhar, né, um médico para acompanhar o meu pré-natal, porque não era uma gestação de risco, então eu só tinha que acompanhar normal, ir lá todo mês, ver como tá as vitaminas, normal. E aí, isso também foi uma outra questão, porque eu sentia uma indiferença muito grande. De tipo assim, não, mas essa gravidez assim não, é melhor você procurar alguém de alto risco. Eu não era alto risco, eu tava ótima, não tinha nada. Os caras só não queriam o trabalho de uma criança que achava que não valia a pena. Não queria pegar aquela bucha, digamos assim, né? Sim, de tipo, não, isso acontece algo com ela, isso aqui é muito grave, eu não tô acostumado. E aí, na primeira consulta, porque era pelo plano, então eu ligava, pegava aleatório, assim, falava, vou marcar esse aqui, vamos lá, vamos ver. E aí, até que achei uma, que foi um anjo, assim, ela foi muito humana, ela até se emocionou, assim, ela chorou quando eu contei pra ela como eu tava enxergando, como eu tava lidando, e aí eu segui com ela. E aí foi isso, assim, eu encontrei forças pra seguir, pensando sempre nisso, existe uma vida aqui, uma alma que tá aqui, não é só um corpo, é uma alma que tá aqui, e a minha filha, independente de qualquer coisa, é minha filha e vai ser pra sempre. Então, acho que sempre me apegando a isso, entendendo que Deus está acima de mim e que Ele sabe o que está fazendo, né? Porque pensa comigo, era muito grave a deficiência. Se ela fosse assim, um erro genético, né? Assim, uma coisa, não deu certo aquela combinação ali, né? Digamos assim, se você for olhar com esses olhos. Então, por que ela continuou desenvolvendo? Então, ali mesmo, com 5, 6 centímetros, ela podia ali já ter morrido, né? Sim. Como acontece, às vezes, de ter aborto espontâneo. Né? Mas ela continuou, ela estava crescendo, existia um coração batendo. Então, ali, isso me mostrava que Deus estava
queria que ela estivesse ali e queria que ela continuasse, sabe? Então quem sou eu pra interromper, né? Caraca, eu fiquei curioso com o negócio. Como é que a sua mãe reagiu com a notícia? Porque você se apega muito a ela como se ela fosse uma mentora sua, né, nesse ponto. Como que ela ficou? Eu lembro que, assim, no dia da ultrassom, logo que eu saí da sala, chorando, né? Logo que eu recebi o diagnóstico, eu tava sozinha. Aí eu liguei pro Pedro, mas não deu pra explicar direito, né? Eu tava nervosa, respirando ofegante, assim. Aí, ele tava no trabalho, daí ele saiu às pressas, só que a gente tava longe, né? Assim, eu tava longe de casa, ele também. Então ele foi indo pra casa, eu fui indo. No caminho, eu liguei pra minha mãe. Aí na hora eu percebi que tinha gente do lado, eu não queria, sei lá, não queria que mais ninguém soubesse ali. Aí ela já percebeu que tinha alguma coisa, né? Então ela saiu do ambiente que ela tava e foi me ligar de outro lugar. E aí eu já falei, mãe, o bebê, assim, eu contei por cima, assim, aí ela, calma, vamos fazer oração, vamos pedir a Deus. Ela foi a que mais me acalmou, assim, o Pedro também me acalmou, claro, mas ele tava desesperado também, né? Sim. E minha mãe foi a que mais manteve ali, ela, não, calma, vamos pedir a Deus, confia em Deus, vai dar tudo certo, não sei o quê. Que é o que eu já esperava que com certeza ela ia fazer, né? E por isso que eu falo que foi muito importante, porque a base que ela me deu, até, né, outras mães que estejam escutando e pais também, essa base que o pai e a mãe faz na criança em relação a falar de Deus, a vivenciar também, ser um exemplo. Minha mãe era um exemplo, mais do que falar, eu via as atitudes dela, né? Então eu internalizei aquilo. Ela era minha referência, assim, era meu molde que a gente também cresceu eu vim de uma realidade mais simples, eu cresci num bairro mais simples, então via muitos exemplos ruins. Então minha mãe, ela foi o exemplo, a minha referência, assim, para o que eu visse que era possível ser então eu acho que é muito importante a mãe e o pai ser esse exemplo pro filho e claro, conversar, dialogar. Minha mãe conversava demais, era até chato, porque quando você é criança, adolescente, é chato, né? O pai e a mãe falando na cabeça todo dia, mas quando eu cresci, eu vi os frutos disso que ela fez, né? Que a gente não entende na hora, mas aí depois que o mundo exige maturidade da gente fala, exatamente. Tudo que a minha mãe falava, ela tinha razão. Uma hora aquilo vai brotar no coração, né? Então não é em vão. Tudo que você faz, tudo que é bom que você faz pelo filho, vai ficar ali dentro, né? Entendi. E é dever do pai e da mãe, sim, falar de Deus, colocar fé naquele coração. Se ele crescer e não quiser seguir aquilo, tudo bem, ele segue o que ele quiser. Mas ter essa base é muito importante. Porque imagina se ela não tivesse me dado essa base. Eu ia me basear no quê? Na opinião do médico que mandou eu interromper, né? Então, provavelmente, porque você não tinha o conhecimento que a sua mãe te passou. Então você imagina quantas mães não levaram em conta o que o médico disse, talvez por não ter essa mesma base que você teve. E sempre respeitando uma hierarquia, né? De entender que eu não me dou a vida. Se eu tô aqui respirando, falando, é porque tem algo superior a mim, algo que me deu a vida, algo que me faz estar aqui. Então, quando a gente reflete sobre isso, a gente se coloca no nosso lugar. Fala, peraí, então se vem uma outra vida em mim, também não é mérito meu, não é? É um ser superior que me deu essa vida, né? E aí você encara, ama, né? Acolhe essa vida, entendendo que enfim, que ela precisa ser amada, que ela precisa ser cuidada. Foi isso que eu fiz com a Maria, né? Legal. E depois que ela nasceu, como que acabou sendo a rotina de vocês em relação a trabalho, a parte financeira, a casa, dia a dia, a rotina? Porque deve ter virado do avesso, né? Na gestação a gente não imaginava que ela ia viver, então assim, já tinha planos a gente já sabia até onde ela ia ser enterrada, porque 99% realmente vive muito pouco, né? Então... Muito pouco... tipo horas, minutos, entendeu? Aí... 99% não passa de um dia, basicamente. Isso. Mais ou menos isso, entendeu? Então assim, existe aí 1%, 2% de crianças que vivem um pouquinho mais. Vive meses, aí vive 1 ano, aí vive 3 anos como a Maria, mas é muito raro mesmo. Então eu nunca imaginei que eu ia estar dentro desse muito raro, entendeu? Ela, né, no caso, e eu vivenciando isso. Então, na gestação, assim, a gente... eu trabalhei um pouco menos... então, obviamente, mesma coisa, né? Assim, era vivendo para pagar a conta, mas naquele momento aquilo não era algo que... Não, assim, tinha um peso, claro, a gente tinha que trabalhar, tinha que se manter, obviamente, mas a gente não estava assim tão sofrendo por causa disso, porque o mais importante era aquela vida ali, sabe? E a gente estava confiando também que Deus sabia do que a gente estava passando e iria nos ajudar. E tanto que foi assim, né? Eu peguei trabalhos grandes como modelo, grávida, inclusive, e aí ela nasceu, Você e a Maria, vocês estão em campanhas. Que legal. Tem trabalho, a Maria trabalhou. A Maria trabalhou comigo grávida. E aí, quando ela nasceu, foi aquela surpresa, né? Assim, ela foi se mostrando forte, não foi pra UTI e tal. Ela tava bem. Ela não foi pra UTI? Não foi pra UTI. Ela respirava sozinha. Então, ali, logo que ela nasceu, já verifica, né? Se o bebê tá conseguindo manter. E ela tava mantendo e ficou comigo.
ficou no quarto com a gente o tempo todo, né? Então foram 9 dias internados, mas só pra saber, né, o que faz, porque não que ela precisou de nada, ela não precisou de nada do hospital, só a sonda, mas a sonda em casa dá pra usar também. Então ela não foi entubada, nada, não teve parada, nada. E aí nesses 9 dias a gente falou, não, ela tá bem, vamos pra casa, porque aqui ela tá correndo risco de pegar infecção de hospital e tal. E então foi assim, tudo muito, era um dia de cada vez. Eu não sabia, mesmo esse vamos pra casa, não era assim, vamos pra casa que a gente tem mais 3 anos, não, vamos pra casa que talvez tenha mais uma semana, talvez tenha mais um dia, 2 dias, vamos viver um dia de cada vez. Todo dia como se fosse o último. Todo dia como se fosse o último, E no primeiro, no segundo, acho que até o terceiro, a gente tava muito apreensivo, né, natural, porque ela era mais calminha, ela tinha menos reações, então uma respiraçãozinha dela às vezes era diferente, uma leve apneia e tal. E aí parecia que qualquer coisa era a hora, é agora, sabe? Então aquilo era... A gente estava em estado de alerta, fora o cansaço, porque já não estava dormindo direito, né? Mas era assim, sempre confiando, né? Ela tá aqui, tudo que eu falei, ela tá aqui, Deus tá mantendo, vamos seguir confiando. E aí fomos pra casa, aí ela nasceu no interior, em Piracicaba. A gente ficou 15 dias lá e aí decidimos vir pra cá. Ela não tinha quarto, não tinha nada, né? Nossa. Porque eu falei, eu não vou montar quarto na gestação. Eu pensei, eu não quero chegar em casa sem ela e ter tudo aqui, vai ser pior. Nossa. E também as coisas assim, né? Eu falei, dá um jeito. Eu também pensava, se ela vier pra cá, a gente dá um jeito e tal. E assim foi. Cada um ia dando uma coisa, ia surgindo. Alguém tinha um enxoval completo lá, de uma criança mandava pra ela. E, sabe assim, todo mundo foi dando alguma coisa. Quando foi ver, em 2 meses ela já tinha tudo, assim. E a gente foi aprendendo a cuidar, a trocar sonda, fazer curativo e tal. E aí, voltando pra sua pergunta, o Pedro, com 1 mês da Maria, voltou a trabalhar, aí eu ficava em casa com ela. E a gente estava conseguindo ali manter, óbvio, mas também sempre no limite. Sempre pagando e ficando zerado. Às vezes no vermelho, aí saía. Porque a gente dedicou a nossa vida para ela naquele período. Então, o Pedro, ele não conseguia, por exemplo, focar tanto na carreira e crescer e pegar mais trabalhos, mais projetos, porque ele precisava também me dar um auxílio em casa, né? Então, antes de sair, ele ficava com a Maria, ele também queria aproveitar, não é nem questão de... preciso de... Não era um cargo que ele carregava, né? Não era uma coisa que ele carregava, era uma coisa que ele queria aproveitar. Que ele queria aproveitar, porque a gente sabia que era curto aquele momento, a gente não sabia até quando ela vai estar aqui, então vamos aproveitar. E isso significava abrir mão de trabalhar um pouquinho mais e, consequentemente, de ter uma vida financeira saudável, digamos assim. Mas nunca faltou nada, graças a Deus, né? Caraca. Vocês viveram um dia, literalmente um dia após o outro. Tem um cara que já veio aqui, já foi entrevistar pra gente, o Fábio, que ele tem um canal muito legal sobre paternidade, né? E ele... com o Leozinho. E ele até essa semana ele falou uma coisa muito legal, que ele falou que assim, a última semana de férias das crianças, né? E ele falou que ele foi com o filho dele no parque, foi com o filho dele com o Léo em vários lugares. E aí ele falou, quantos... Ele fez as contas, o Leozinho ele encontrou... Fábio, desculpa se eu errar os números, tá? Mas o Leozinho encontrou com 14 crianças, interagiu com 14 crianças durante uma semana. Essas 14 crianças, todos eram irmãos, então foram 10 famílias, por exemplo. Falou, quantas pessoas... E ele mostrou os horários que ele foi. Tipo, ele foi às 6 da tarde, ele foi às 8 da manhã, ele foi tipo no final do dia, começo do dia. Ele falou assim, quantas mães vocês acham que eu encontrei? Tantos. Quantos pais vocês acham que eu encontrei? Tantos. Quantas babás vocês acham que eu encontrei? Mais de 10. Então, o que ele estava querendo dizer? Que é um pouco do que ela já falando, assim... se os pais não soubessem que os filhos deles durariam uma semana, um mês, horas, talvez eles não trabalhariam até tão tarde, entrariam pouco tempo depois, dariam menos atenção à carreira e mais à família, aos filhos, porque assim, são coisas que é muito mais efêmera. Eu entendo a preocupação, óbvio, né? De precisa prover, precisa trabalhar. Só que isso que você falou, isso eu acho que é a perspectiva da morte. A gente tem que ter claro a perspectiva da morte. Não é, obviamente, pensar nela a todo momento, assim, e virar uma coisa ruim. Mas entender que, assim, não só o filho, mas a esposa, o marido, qualquer momento, qualquer um pode partir. Quando você pensa nisso de vez em quando, faz uma reflexão sobre isso,
você começa a mudar um pouco suas prioridades, né? Porque como a gente conversou um pouco antes de começar, né? Que às vezes a gente entra no modo automático e não, é trabalhar, resultado, e vai esquecendo de olhar para aquela vida que está ali. Isso às vezes inclui até mesmo o casal, mesmo um casal sem filhos, né? E de olhar que tem uma vida na sua frente, ela precisa ser cuidada, ela precisa dos detalhes, né? Então, às vezes, deixar um pouquinho a profissão, assim, de lado, porque senão ela toma o espaço inteiro da sua vida. E aí sobra isso aqui para a família, isso aqui para valorizar quem a gente ama. E eu já vi histórias, né, nesses anos, assim, o pessoal me manda depoimento de crianças, de bebês, sem nada, que um acidente, um engasgo, qualquer afogamento, que morre, Nossa, entendeu? O pessoal tá despejando muita coisa assim. Não despejando não, mas eles estão se apoiando em você. O pessoal começa a contar as histórias, né? Olha, eu vivi tal coisa, assim. E o que isso me mostra? Que primeiro, eu não sou a única, ou seja, eu não tô... eu não fui uma vítima de nada, assim, sabe? Eu tive uma filha assim, não, essas coisas acontecem mais do que a gente imagina. Não só uma deficiência, mas acidentes, isso acontece mais do que a gente imagina. Então, ter isso bem claro e saber que pode ser sim com a nossa família. A gente não quer, óbvio, mas pode acontecer. Então, ter essa perspectiva da morte faz valorizar ainda mais quem tá ali. Principalmente essa fase de bebê, né? Essa fase pequenininho que passa tão rápido, assim, né? Então, como você falou, vê muita babá e a gente vê mesmo hoje em dia, né? Desculpa, só acho que nem é só questão tipo, da morte, assim, tipo, de não ter mais a pessoa, mas os dias passarem, né? Sim, também, perder as etapas, tipo, né? Sim, tipo, a gente não dá valor porque a gente acha que a gente tem que correr muito atrás dos outros trem que não... Lá no final a gente vai perceber que não valia tanta pena. O relacionamento de vocês se fortaleceu depois que ela nasceu? Sim, nós vivemos muitas fases nesses 3 anos, né? Sempre estava... assim, a base de tudo era ficar junto, lutar pela Maria, por nós dois. Só que, obviamente, a gente enfrentou momentos de muito estresse, porque a gente vivia num estado de alerta em relação à Maria, né? Não é que a gente era, assim, eu mesma, existia um estresse interno que até me deu uma gastrite, só que não era algo que me deixava nervosa de gritar, de falar alto, não. Era algo, assim, interno, sabe? Era o alerta o tempo todo. E aí isso fazia, obviamente, a gente ter assim, situações que precisava ter muita paciência um com o outro. Porque na pandemia, ela enfrentou uma situação muito difícil com a parte intestinal dela, ela ficou um pouco doente. Então aquela situação foi muito desafiadora, porque a gente não tinha, era bem no auge da pandemia, então não tinha ajuda de absolutamente ninguém, né, nada. Era eu e ele também, mas eu cozinhando, limpando, cuidando dela, ele trabalhando de casa. Então, assim, ele na sala tendo que se concentrar para trabalhar e ela às vezes no quarto vomitava e chorava. Então era um estresse constante, que aí facilmente sai faísca, né? Assim, a gente sabe como é relacionamento. Então tinha que ter um trabalho interior nosso de exercitar a paciência, a bondade com o outro, né? De se colocar no lugar do outro, de não ser grosso, né? De resposta atravessada, enfim. Então, houve sim um fortalecimento porque a gente buscava um equilíbrio. Porque a gente não queria ser... por mais que ela não entendia, digamos assim, né? Ela não estava ouvindo. Se a gente fosse brigar, para ela era indiferente. Mas ela estava ali, a gente respeitava demais ela. Então a gente queria ser bom para nós dois, para ser bom para ela, entende? Mais ou menos. A gente não queria viver em conflito. Mesmo nessas fases muito difíceis, a gente buscava esse equilíbrio. Mas houve sim momentos, né, mais difíceis, que tinha que, como eu falei, exercitar tudo isso, assim, e tentar se acalmar, entender que vai passar... Porque foi bem desafiador, né? E na pandemia teve também dificuldade financeira, muito aperto financeiro, por conta de tudo, né? Trabalhando menos, saindo menos. E o Pedro sempre abrindo mão. Ele abriu mão de outras oportunidades para estar em casa, porque ele queria ser um pai presente, ele queria cuidar dela, ele sabia que a qualquer momento ela podia ir embora. Então imagina ele tá lá focando na carreira dele, ter uma enfermeira em casa me ajudando, e aí a Maria vai pro céu, e como ele ia estar, né? Falar, tá, beleza, eu tô com sucesso aqui na minha vida profissional, mas eu não fiquei com a minha filha, né? Então... E isso é mais normal do que a gente pensa, né? Eu acho que mais até que o pai do que a mãe, do cara se preocupar tanto com a parte profissional e bota uma enfermeira, e vários momentos que ele poderia estar junto, não que ele, enfim, tô aqui para falar o que é certo e o que é errado, mas ele priorizou algo que talvez não fosse gerar para ele tantas lembranças da filha. É verdade. Entendeu? E vocês tiveram um caso que, cara, pode dar uma lição para muito pai e para muita mãe. Porque vocês não conseguiam planejar uma semana com a Maria. Não, era...
Como que era viver isso, já que assim, cara, literalmente o dia após o outro? Então, como eu falei, até os 3 meses era algo assim, a qualquer momento vai acontecer, meu Deus, era meio que esperando, até os 3 meses não, acho que até os 2 meses dela, esperando algo acontecer. Então aquilo eu tava ficando um pouco triste até, eu ia tomar banho, chorava assim, não queria que ele visse, ou que se tivesse alguém em casa que visse, então eu chorava, porque eu ficava pensando, meu Deus, como que vai ser, eu não vou aguentar viver sem ela. Mas ali me deu um estalo que eu falei assim, não adianta eu viver esperando isso acontecer. Eu não faço ideia de quanto tempo ela vai ter, não cabe a mim ficar imaginando, eu vou aproveitar o hoje, ela tá aqui, então eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou amar, eu vou fazer o que eu posso hoje, ela tá aqui e é isso que eu tenho. Então, na prática, eu fui vivenciando isso, assim, trabalhando isso dentro de mim. Quando vinha uma ansiedade, um medo, um desespero, às vezes precisava chorar, colocar pra fora, mas eu logo voltava os meus pensamentos, meus sentimentos pro presente, né? Então eu ia lá, cheirava ela, beijava ela tá aqui e eu vou fazer o que eu posso hoje, né? A cada dia basta o seu dever, né? É uma frase que eu sempre penso que e faz o que deve, estás no que faz, né? Essa frase também me norteia muito, porque assim, eu tô aqui, então eu vou fazer o que eu devo e vou estar aqui no que eu tô fazendo. E isso foi dando essa leveza para nós. E outra coisa também foi refletir sobre o que é a morte. Nós somos católicos e esse conceito, essa ideia que a gente acredita sobre o céu, sobre a vida eterna no céu, isso foi crescendo muito na nossa cabeça, porque a gente lidava diariamente com a possibilidade da morte. Então a gente tinha que pensar sobre ela e entendendo o que o catolicismo ensina sobre, né, o cristianismo em si, ensina sobre a morte, a gente passou a ver que é óbvio que a gente não quer perder fisicamente quem a gente ama, mas a vida eterna não é aqui. Isso aqui, essa matéria aqui, ela vai ficar. Em qualquer momento eu vou, ela foi, mas a alma é eterna. E a dela está no céu, porque ela é pura. Então, isso passou a ser um consolo para nós. A morte passou a ter um outro significado para a gente. Entendeu? Acreditando que existe algo maior, que lá sim é a vida eterna e aí a nossa vida passou, a vida aqui, né, passou, as nossas atitudes, elas passaram a querer alcançar esse mesmo céu, né, que a gente sabe que a gente tem que, enfim, melhorar muita coisa dentro de nós para que um dia a gente alcance esse céu. Então, até isso, a Maria foi nos ensinando e acalmando, digamos assim, diante da possibilidade da morte. Teve algum momento que vocês falaram, caraca, tipo um ano, falaram, o negócio tá indo, eu acho que vai mais. Ou não, foi sempre um dia após o outro? Não, teve. Eu acho que depois de um ano... É que assim, com um ano ela teve uma dificuldade muito grande na parte intestinal. E aí ela emagreceu muito. Ela ficou durante um ano, ela teve uma desnutrição severa. Ali, eu achei que ela ia partir ali, né? Só que ainda assim, Deus foi... Enfim, não tem nem o que falar. Isso foi um milagre enorme, porque ela tava assim, muito, muito magra. Muito magra. Uma bebê... uma deficiência tão grave, naquela situação, ali eu achava que, nesse período eu achava que ia ser assim, amanhã, de hoje ela não passa, sabe? Mas ela se recuperou dessa situação. Então, quando ela se recuperou, é que foram fases, por exemplo, ela se recuperou, ela já estava com quase 3, né, com 2 e pouco. Aí eu já sentia que assim, que ela não ia chegar a 4. Quando ela fez 3 anos, eu já sentia que ela não ia chegar aos 4 anos, não sei, alguma coisa me dizia. Porque ela tinha tamanho de 1 ano e meio, ela parou de crescer com 1 ano e meio, assim, e eu pensava, é muito grave, como que ela vai chegar nos 4 anos com um tamanho de 1 ano e meio, entende? Entendi. Eu sabia que era muito grave a deficiência, então... assim, teve umas fases que era assim, né? Não, vai ser o tempo que Deus tem e tal. A gente conseguiu lidar, mesmo nas fases mais difíceis, a gente conseguia encontrar ali forças e equilíbrio para viver o presente. E já que assim, a gente falou, tipo, você falou que ela teve uma dificuldade, então, com 1 ano, ela teve desnutrição, vocês sempre ficaram com medo, né, tipo, de que aquilo poderia acontecer naquele dia, no dia seguinte, na semana seguinte, mas, uma coisa que me chamou a atenção foi assim, quando eu tava com ansiedade, muito triste, eu beijava ela, eu cheirava ela. Quais são as melhores memórias, lembranças que você tem, tipo, do tempo que você teve com ela? Então, a Maria, ela não tinha as reações que as crianças normalmente têm, né? A Maria não abria os olhos, então... Ela tinha características do rosto, só pra você entender o que eu quero dizer, muito diferente. Sim. Só que isso fazia... Eu tentar enxergar a grandeza e a essência da alma dela, assim.
para muitos ela era uma criança defeituosa, né? Mas para mim não era. Para mim ela era uma criança pura. Então, estar do lado dela, né, de uma bebê assim, tão forte, tão corajosa, tão com uma deficiência, ela veio ao mundo com a deficiência mais grave possível, com o cérebro exposto, né? Então, se ela estava ali, nossa, tem algo de muito especial nisso, eu pensava. E não tem a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com ela e com os planos de Deus. Então, olhar para ela, né, eu sempre falo assim, contemplar ela e analisar, falar, meu Deus, o que... Porque às vezes a gente se acostumava, né? Assim, nossa, eu tenho uma filha com uma deficiência grave. Mas se eu ficasse parando para pensar, falava, nossa, é muito sobrenatural o que eu tô vivendo aqui. O que tá diante dos meus olhos é um milagre enorme. Então, beijar ela e abraçar ela, cheirar ela, era assim... Era contemplar, parece que algo que transcende. É até difícil explicar, assim. É ver de perto o mais próximo de um milagre que você pode ver, sabe? E isso, sem dúvidas, você não consegue duvidar da existência de Deus, da existência de algo maior, da vida espiritual que a gente não enxerga. Então, ela sempre me fazia essa conexão com a vida espiritual. Olhar para ela era imaginar, de certa forma, a alma dela ali, entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendi. Nossa, caraca. muito. É muito... Maria... Tô coçando. Caiu uma aqui. Vocês viram ela, assim, né? Vocês têm a dimensão do que é, assim. Então, era sempre algo, assim, que me acalmava. Que aí, se eu estivesse ansiosa, com medo... Porque pensar quando ela estava viva, quando eu pensava... no dia que ela partisse, era desesperador. Mas por quê? Porque eu não tinha vivido ainda. Hoje, vivendo, é óbvio que existe muita saudade, existe uma certa dor, mas não tem desespero como tinha antes. Porque tem algo, né, que o catolicismo explica, e eu acredito nisso muito, que é assim, para cada situação, Deus te dá uma graça necessária para você suportar. Porque, humanamente falando, perder um filho, né, um filho morrer nos seus braços, você enterrar um filho, é uma dor dilacerante, que se não fosse a graça de Deus sustentando, você não aguenta. Então, sim, hoje eu vejo isso, que para cada situação Deus dá essa graça, e Ele realmente tem nos dado. Tanto que eu consigo estar aqui falando. Tem 5 meses que ela faleceu, é recente. Nossa. Né? Então, eu acho que é isso, assim. Hoje é uma honra para mim continuar a história, levar adiante, porque ela não viveu tanto em vão, não foi em vão, sabe? Então é meu papel, é minha obrigação, assim, eu faço com a maior alegria, o maior prazer falar dela e continuar a história dela, né? Tanto que o livro é fruto disso também, né? Caraca. E a gente, eu vejo muito no seu Instagram que você tem servido como uma espécie de instrumento para as pessoas, de apoio, né? Principalmente para a mãe. E eu vi um post recente de uma vaquinha de um pai, que eu acho que ele tava com câncer, se eu não me engano. Eu vi. Até que ele tem 5 filhos. Foi um quíntuplos. Isso, quíntuplos, exatamente. De uma vez. Nossa. Aí vamos inverter um pouco. O quanto você acha que a possível... Eu não sei qual foi a consequência dele, não sei se ele tá bem e tal, também não fui atrás. Mas o quanto você acredita que a falta de um pai ou uma mãe para bebês com a situação que a Maria tinha, ou 5 bebês ao mesmo tempo, pode impactar na sequência e na criação, no geral, parte financeira, criação, educação, porque você teve uma baita base da sua mãe. E o quanto que você acha que isso pode... Quais são as consequências que isso tem na vida dos filhos? Olha, acho que assim, hoje a gente vê a gente vê algumas mães, mas é mais comum ver pais, né, que fogem da responsabilidade, que fogem ali de cumprir o seu papel, né? Então, aí pegando o gancho que você falou da base da minha mãe, se o adulto, né, independente, o homem ou a mulher, se ele não tem uma base fortalecida, né, de responsabilidade, de encarar o que a vida coloca, ele se depara com uma gravidez, né, da esposa, ou às vezes era só um namoro, enfim. E aí vem o diagnóstico e ele foge daquela responsabilidade, né? Porque é uma pessoa covarde, uma pessoa que não enfim, faltou alguma base ali, ou às vezes até teve, mas ele tá sendo covarde mesmo. E assim, eu já vi de tudo, já vi mães que conseguem driblar bem essa situação com a ausência de um pai, óbvio que ficam muito cansadas, sobrecarregadas, muitas... que tem vários cenários, assim, né? Eu já recebi relatos de tudo, assim, até de mães que elas se ausentam, elas abandonam e fica só o pai cuidando. Acontece, a gente pensa que é só o pai, mas não, né? E acho que, assim,
para a educação de um filho, né, a criança ela precisa das duas referências, né? Ela precisa ter a mãe tem um papel importante, mas o pai também tem um papel importante, né? Na segurança, na autoconfiança, na autoestima dessa criança. Só que para isso a gente tem que voltar, tem que dar um passo atrás, é entender o quê? Os pais têm que formar bons filhos, né, com o emocional fortalecido, com a afetividade fortalecida, com o caráter, com o senso de responsabilidade, para que esse pai, essa mãe, sejam bons pais e assim vai, né? A gente vê uma falha muito grande na criação, muitos que teve a educação totalmente negligenciada, que cresceu de qualquer jeito, e aí isso reflete nessa bagunça que a gente vê hoje, né, na sociedade. É que a gente também encara muito isso, né? Porque como a gente trabalha com um negócio que é extremamente ignorado e olhado por algumas pessoas com um certo preconceito, que é o seguro de vida, e cara, pai e mãe ambos têm responsabilidades com os filhos que transcendem a vida. Sim. Transcende a vida. Durante o período que uma criança é dependente financeira de um pai e de uma mãe, isso é uma opinião minha, se tiver alguém que discorde, mas, cara, é obrigação desse pai e dessa mãe dar o suporte e o subsídio necessário até essa criança ter a possibilidade de ser independente. E eu vejo uma infinidade de pessoas que ignoram esse tipo de coisa. E quando você, não sei a sua opinião, mas quando você para olhar, porque talvez elas não tiveram uma criação que fizesse elas entenderem que isso é importante. Exatamente. Isso que... por exemplo, quem está ouvindo agora aí está grávida ou tem uma criança pequena, tem que pensar muito nisso, como que ser humano que eu vou formar? Eu estou formando um ser humano que um dia vai ser o pai ou mãe, que vai contribuir ou não para a sociedade, né? Que o nosso papel social ele é muito importante para a sociedade num todo. A gente pensa que se resume só ali dentro de casa e não é. Se eu crio bons filhos, esses filhos vão contribuir para a sociedade também, seja na profissão deles, na área deles. É uma base que ela vai... uma base boa em casa, ela vai refletir em todo o resto, né? Na vida profissional, na vida financeira, na vida amorosa. Então, só que antes disso, os pais precisam entender esse conceito, eles precisam estar fortalecidos emocionalmente. A gente vê muita gente hoje fraca emocionalmente, que ela não sabe nem lidar com as próprias emoções, que ela não tem força diante da vida, coragem diante da vida. Como que ela vai criar um filho assim, se nem ela tem, entende? Então, o médico que a gente conversava muito, ele fala isso, que os pais às vezes não conseguem mudar certos hábitos na criança porque eles não têm a coragem e a habilidade, a força para mudar os próprios hábitos deles, né? De, por exemplo, dar o celular, não tenho mais, já viciou, não consigo mais tirar. Tem um monte de pai e mãe que eu conheço que tá tirando, porque já entendeu que aquilo faz mal. Só que você precisa ter uma força interna muito grande para você reparar algo assim. E se você não tem na sua vida, né, essa capacidade de se melhorar, de buscar melhorar, de estar constantemente olhando para suas atitudes e falar, não, isso aqui não tá legal, eu vou mudar, você não vai ter essa força para fazer com o filho, né? Você vai largando mão, vai deixando, né? Então... eu acho que é um efeito dominó, né? Vem dos nossos pais, que aí o que a minha mãe passa pra mim. Se eu tiver a Maria, eu não preciso educar, a Maria é perfeita. Mas se eu tiver outros filhos sem deficiência, que eu precise educar, que eu precise formar uma personalidade, um caráter, eu sei que eu vou precisar me desenvolver ainda mais se eu quero formar um ser humano bom, uma pessoa forte emocionalmente falando, uma pessoa que vai crescer e vai atrás das coisas dela, né, que vai querer, enfim, contribuir. Então, eu acho que tem que ter essa base. Filho não é só dar comida, dar banho, trocar, não, você está formando um ser humano. Quem que vai ser esse ser humano? Quem que eu quero que ele seja, né? E é fazer o que está no alcance. É claro que quando ele crescer, ele vai escolher o caminho dele. Sim. Mas, pelo menos, o seu papel você fez, né? E muitas pessoas fogem desse papel, né? Porque elas às vezes nem sabem direito qual que é meu dever aqui, o que eu deveria fazer, fica perdido, né? Então acha que a escola que educa, né? E não é assim, é em casa, são os exemplos. Eu cresci vendo a minha mãe, vendo as atitudes dela, internalizando o que ela fazia, mais do que ela falava, mas o que ela fazia. Então isso é importante, por isso que a transformação tem que acontecer no pai e na mãe, para que você realmente quer que aquele filho observe e fale, olha, esse aqui é um exemplo, eu vou seguir esse exemplo, né? E não adianta eu falar, não fica no celular, se eu passo o dia inteiro eu no celular, né? Como a gente vai, às vezes você vai no restaurante e vê todas as crianças, cada uma com um tablet enorme, ninguém conversa, cada um olhando pro seu celular,
Então, isso é um o exemplo, exemplo. assim, que isso faz Mas muito é pra mal. raça, né? Sim. E já está atrapalhando a parte cognitiva das crianças, de aprendizado. Nossa, já faz esse monte de estímulo. Fica o dia inteiro vendo estímulo de celular, de internet, você fica ansioso, você fica... Atrapalha até os seus pensamentos. Imagina numa criança, né? Então, se o pai e a mãe não têm essa força para mudar os hábitos dele, não vai conseguir mudar o do filho, né? Vai sempre deixar e... Tem um neurocientista que ele fez um estudo. Eu não podia perder. Ele adora. Não, mas é que foi um negócio que me impactou. Porque a gente tá caminhando, cara, pra primeira geração. Peraí. Foi? Boa. A gente tá caminhando pra primeira geração de filhos que vai nascer com menos capacidade cognitiva que os pais. Ah, você me contou isso. Por causa tela, celular, o nosso corpo, imagina que ele vive há 50 mil anos atrás. É mais ou menos por aí. E o ambiente externo evoluiu tanto que a gente não dá conta de absorver tudo isso. Exatamente. E aí você pega uma... Pô, por que você acha que explodiu os casos de TDAH? Cara, olha isso aqui, o tanto de estímulo que tem. Ao mesmo tempo que, óbvio, é benéfico por alguns pontos, no ponto de vista, minha opinião, de criação, cara, faz muito mal se o pai e a mãe não tomar cuidado. Não, e o celular, até para nós adultos, né? Aquele monte de vídeo rápido, que a gente hoje quer coisa rápida também, né? Sim. Vai ver um vídeo longo e você já perde a paciência. É algo que eu sempre tento calma, eu falo, não acelere esse vídeo, põe no modo 1, porque senão você fica acostumado a querer tudo muito rápido. Os áudios no vezes 2, tá? E isso gera um certo prazer pro cérebro, né? Esses estímulos. Sim. Então, por isso que as pessoas não querem mais ler, não conseguem mais parar para ler, não conseguem parar para ver. Então, imagina na cabeça de uma criança que está começando a desenvolver aí diversas, né, a parte motora, cognitiva, é muito prejudicial, né? Estamos chegando. Cara, repete o nome do seu livro, pra todo mundo esquecer. Só porque eu quero fazer um adendo. Maria, a Menina Milagre. Eu sei que tá o livro aqui. Então, desculpa, gente, que a Mari tá aqui, a gente... Aqui o livro. Mas o que eu queria dizer não é isso, o título que eu acho muito legal, porque assim, lógico que a gente entende que a Maria foi um milagre, né? Por ela ter nascido, por ela ter vivido o tempo que ela viveu, mas pelo que a gente conversou até antes, quando a gente estava trocando uma ideia aqui, e pelo que você contou tudo hoje, é impressionante como é que esse milagre ainda é contínuo, não só na Maria, mas em todo mundo que ela tocou. E eu acho que você tocando cada vez mais pessoas, isso está indo pra frente. E a gente consegue perceber... O milagre não acabou. O milagre continuou, porque o que ela deixou de lição, você, o Pedro, as pessoas que interagem com você, elas vão levar, cara, pro resto da vida. Sim. Pro resto da vida. Acho que foi um sim que a gente deu e que ele tá dando muitos frutos, né? Então imagina se eu tivesse dito não, se eu falasse, usado do meu egoísmo, da minha vontade, não quero, porque as pessoas tendem a querer fugir do que é trabalhoso, do que vai exigir sacrifício, né? E o amor, ele tá ligado ao sacrifício, não tem como. Se eu amo verdadeiramente, seja a esposa, o marido, os filhos e uma causa, você vai ter que abrir mão de outras coisas, você vai se sacrificar, e o amor, ele não consegue estar onde tem egoísmo, né? Porque se eu sou uma pessoa egoísta, só penso em mim, eu vou querer fugir o tempo todo de me sacrificar pelo outro. Então vai ser sempre eu só quero a minha vontade, e ninguém é feliz assim, ninguém. Não adianta achar que vai encontrar felicidade no egoísmo, né? Imagina uma vida fácil, onde onde você tem tudo que quer, onde você não precisa se esforçar para nada, a pessoa fica deprimida, né? A gente é feito disso, de estímulos, você sente que algo não tá bom, então você busca melhorar, né? A vida precisa desse movimento. Nós somos seres que foram feitos para isso, para evoluir. Então, acho que dizer sim para Maria e foi dizer sim também para um certo sacrifício, mas não um sacrifício que às vezes essa palavra pode parecer ruim, né? Uma coisa triste. Não, foi um sacrifício onde tinha muito amor e que nesse sacrifício a gente encontrou mais sentido para nossa vida, encontrou uma realização pessoal, entende? Que antes eu vivia uma vida assim, eu estava numa fase, até conto isso no livro,
muito superficial das coisas. Eu tava me questionando muita coisa. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero da minha vida? A vida não pode ser só isso. E aí eu comecei a buscar e estudar um pouco mais. Foi aí que eu me encantei pela filosofia, comecei a estudar um pouco mais, me encontrei no catolicismo, estudando. E aí, assim, antes dela, minha vida tava assim um pouquinho... Eu tava visualizando alguma coisa, mas ainda tava perdida. E aí veio ela. E eu tava pedindo muito a Deus, assim, né? Uma busca de um propósito, de um sentido, e aí eu disse sim pra ela e comecei a vivenciar tudo isso. Então hoje eu me sinto feliz, que é algo que antes eu não me sentia. Eu não sabia se eu era feliz, não sabia quem eu era extremamente insegura, imatura em várias coisas. Então essa dificuldade, essa situação inteira, não a Maria não foi uma dificuldade, mas a situação inteira, ela me transformou. Então o sofrimento, ele pode nos transformar, se a gente escolhe olhar o lado bom dele, né? O que eu tenho que aprender com isso aqui? A vida te coloca uma situação e você não deve fugir. Você tem que olhar, o que eu tenho que aprender com isso? Alguma coisa isso aqui vai me ensinar e me transformar, né? Caraca. Jaque. Que lição. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, de você ter vindo aqui. A sua história, a história da Maria, o milagre da Maria, ele é um instrumento para fortalecer as pessoas. E com certeza ela foi uma bênção que passou por esse plano. E, cara, você pode ver, ela já tá operando milagre aqui nesse podcast, porque com certeza todo mundo que tá aqui vendo, a gente já não consegue mais desver o que vocês passaram. Então, a Maria com certeza está influenciando positivamente do que como a gente vai encarar a vida daqui para frente. Eu queria te agradecer muito, cara, de verdade. Muito obrigado mesmo. Deixa onde a galera encontra o livro, onde as pessoas podem te encontrar. Faz o merchan. Agora mostra o livro. Agora é a hora do merchan da Jaque e da Maria. Era pra mostrar. Mas essa hora, gente, combinar isso aí. Esse é o livro. Você que tá no Spotify tá perdendo o livro. Então vai lá no YouTube. Eu iria pro YouTube pra ver. Bom, no nosso Instagram, meu Instagram é Jaque Sandes, assim como tá aqui no livro, se der pra ver, né? Com CQ. E aqui, ó, tá aqui embaixo. A gente vai colocar aqui também. Então, meu Instagram é Jaque Sandes. O site é bem simples, só colocar www.jaquelinesandes.com.br e a gente vende os livros no site. A gente envia pra todo o Brasil. Legal. Eu vi uns stories que você fez. Cara, parecia uma filial da Saraiva. Lembra da Saraiva? A casa tinha muito livro. Tinha um quarto lotado de livro. E aí 2.000 livros. E você posta as cidades que vai, cara, é muito estados, legal. né? Já tá em todos os estados. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque a gente não tinha noção, assim. Aí eu parei pra ver, eu falei, nossa, tá faltando só faltava um, acho que era o Acre. Aí compraram um. Cara, que Mas legal. Aí eu falei, nossa, tá completo, assim. Boa. Então, Boa. Fico muito feliz. Parabéns por tudo. Obrigada Parabéns pela pela decisão que vocês tomaram. Eu acho que foi um sim que tá reverberando em muita gente. Obrigada pela oportunidade e parabéns também pela iniciativa de vocês de conversar, de falar desses assuntos. A gente sabe que não é todo mundo hoje que quer falar desses assuntos, né? Puta, já que a gente fala disso a semana inteira, porque a gente trabalha com seguro de vida. Então a gente fala de morte, doença e coisas que acontecem, mas as pessoas não querem saber. Então, além de ser o nosso cotidiano, as pessoas não podem ignorar as lições que a Maria deixou. Sim. Então, a gente tem que sim dar voz para os milagres que ela fez, que ela continua fazendo, e que todo mundo é adulto e a gente tem que encarar a vida como um adulto deve encarar. Sim, exatamente. E esse podcast é um oferecimento de... Esse é um podcast, um oferecimento de GC Consultoria. Nossa, agora é bastante gente, produção de Chip Produções. No próximo episódio, a CO Besttech. E no próximo episódio, a gente vai falar de um caso de uma cliente minha que descobriu um câncer durante a carência da pólice e infelizmente ela não pôde receber o benefício. Foi assim, eu quase desisti de ser life planner por causa desse caso, porque eu fiquei me sentindo um incapaz. Essa história é muito boa. E Tá muito bom mesmo. Pra você que ignora possíveis imprevistos que possam acontecer, cara, vale muito a pena você ouvir o que a gente vai trazer, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Se você não tem a tua bola de cristal lá pra saber exatamente quando você vai precisar, cara, acho que o próximo episódio é muito bom. Inclusive, já que você tem uma coisa que a gente consegue garantir, é o dia que ela vai sair, né? Que é na semana que vem. Na semana que vem. Então aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e comentar o que você achou da ilustríssima presença da Jaque aqui com a gente, que não é todo dia que ela tá no podcast, certo? Gente, obrigado. Valeu, Jaque. Obrigado. Gente, é um prazer. F. Bornelli no Instagram. Só vai de novo. Beleza?
F Bornelli no Instagram. Eu falei errado de novo. Mais uma, a terceira você pede música. Tá. F Bornelli no Instagram. É isso. Bruno Toledo LP. E arroba Planejando bem. A gente se vê no próximo. Valeu! Fiquem bem, pessoal.